muito importante, né? Eu posso até começar falando do momento importante, porque você quase que não se candidata, deixou o coração de todo mundo apertado, vai ou não vai, chega ou não chega, e esse homem vai decidir ou não vai decidir, e de repente você apareceu já lá não sei quantos minutos do segundo tempo, mas apareceu, estou aqui, vou jogar. Mas é o seguinte, quem é o meu amigo Bride, que eu estou chamando amigo, porque eu gostei muito de você, né? Seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Bom, vamos falar um pouquinho da história aí do Bride, como é que você começou como na política? Deixa eu me apresentar pois primeiro para você, para todos que nos ouvem aqui nas ondas da Rádio Cidade FM, aqui pela internet. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e depois da formação em Direito, meu primeiro cargo foi ser presidente da CAEMA, Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão, aos 29 anos de idade. E aí, em 2010, fui eleito deputado estadual. Em 2014 fui reeleito deputado estadual com o dobro da votação que tive na primeira. Na primeira votação na primeira eleição eu tive 26 mil votos, na segunda já tive quase 48 mil votos. E em 2018 eu fui eleito o segundo deputado federal mais votado da história do Maranhão, com 190 mil votos. E em 2020, a população de São Luís me elegeu prefeito da cidade. E ao longo desses 4 anos do primeiro mandato, eu procurei trabalhar muito, trabalhar com seriedade, investindo corretamente o dinheiro da Prefeitura de São Luís, sem aumentar imposto, sem pedir empréstimo e fazendo praticamente tudo na cidade com recursos da Prefeitura. E nós conseguimos dar um choque de gestão na cidade de São Luís, na verdade uma transformação. Quem estiver me ouvindo e foi em São Luís nos últimos 2 anos sabe do que eu estou falando. Hoje você, quando chega na cidade de São Luís, a cidade inteira já está com iluminação de LED, garantindo mais segurança na cidade. Foram mais de 1.000 quilômetros de asfalto novo em estradas, ruas e avenidas da cidade de São Luís. Construímos um viaduto ao lado do aeroporto, que era um trânsito muito caótico que tinha naquela região, que em 4 meses e meio da ordem de serviço até passar o primeiro carro, a gente conseguiu em 4 meses e meio construir um viaduto somente com dinheiro da Prefeitura. Deixamos sendo construído agora um segundo viaduto, maior ainda, que é o elevado da Forquilha, também só com recursos da Prefeitura. Entregamos o mercado da cidade, que substituiu agora o antigo Mercado Central, para que haja a construção do novo Mercado Central agora. Entregamos 10 creches de tempo integral e deixamos mais 11 sendo construídas. Entregamos também 6 novos hospitais. Então, se você for, e quem daqui de Grajaú teve a oportunidade de ir no antigo Socorrão 2 nos últimos 12 meses, sabe a transformação que a gente fez lá após a entrega do Hospital Dr. Jackson Lago. Entregamos o Hospital do Itaquibacanga, o Hospital da Zona Rural, o Hospital do Coroadinho, enfim, uma série de ações que nós fizemos em todas as áreas. E foi exatamente esse trabalho que eu desenvolvi como prefeito no primeiro mandato que me deu a maior votação da história que um prefeito de São Luís já teve. Mais de 70% dos votos no primeiro turno. Uma eleição que há muito tempo não acontecia para prefeito de São Luís, que era uma eleição que acabava ainda no primeiro turno. A gente fala de 70%, mas na verdade nós estamos falando de mais de 400 mil ludovicenses que saíram das suas casas em outubro de 2024 e que me escolheram para passar mais 4 anos como prefeito de São Luís. E aí eu já começo respondendo a sua pergunta, que era aquela demora para poder anunciar a candidatura, porque de fato não foi uma decisão fácil. Imagina, eu sonhei a vida inteira em poder governar São Luís. Fui eleito a primeira vez, fui reeleito com mais de 70% dos votos. Ainda tinha 3 anos de mandato como prefeito de São Luís, numa prefeitura que nós organizamos as contas. Para você ter uma ideia, Val, quando eu deixei a prefeitura de São Luís no dia 31 de março de 2026 desse ano, eu deixei nas contas da prefeitura 2 bilhões e 300 milhões de reais, só recurso da prefeitura, para poder garantir as obras que eu já tinha iniciado e também para que a próxima prefeita, que era a nossa vice, Ismenha, a professora Ismenha, pudesse fazer novas obras na cidade de São Luís. E foi essa realmente a decisão que eu tive que tomar. Eu ouvi muito o povo do Maranhão,
por onde eu passava, eu tinha pessoas que iam até a cidade de São Luís me pedir para ser candidato a governador. Quando eu visitava os hospitais da cidade, as pessoas do interior que estavam lá fazendo o tratamento, que tinham seus filhos atendidos no Hospital da Criança, que foi um novo hospital que nós entregamos também, onde eu passava nas nossas clínicas da família, pedia: Eduardo, o trabalho que você fez em São Luís, eu gostaria que você fizesse em todo o Maranhão, para que eu não tivesse mais a necessidade de sair da minha região, porque o hospital do estado da minha região não está funcionando direito, e por isso que eu tive que vir para São Luís. Então foi exatamente atendendo a um pedido do povo do Maranhão, pedindo orientação a Deus, ouvindo a minha família, ouvindo aquelas lideranças mais próximas, que eu tomei a decisão de renunciar à Prefeitura de São Luís, que não é uma decisão fácil, como eu disse a você. Você falou que tinha 3 anos à frente a mais. 3 anos, porque eu fui reeleito em 2024 e renunciei já no início de 2026. Então tinha praticamente 2 anos e 8 meses ainda como prefeito de São Luís. Não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil. Mas assim, em primeiro lugar, eu tenho plena confiança na atual prefeita, que era a nossa vice, a professora Ismênia, que está dando continuidade ao trabalho que a gente desenvolveu na cidade de São Luís. Por outro, eu acho que eu não poderia deixar de atender a esse pedido dos maranhenses que viram em mim a oportunidade de transformar o Maranhão igual nós transformamos a nossa capital. Então, vou fazer outra pergunta aqui, porque você foi candidato, foi deputado por 2 vezes? Deputado estadual 2 vezes, deputado federal 1 vez. E você já experimentou os dois, ser candidato a deputado estadual, federal, e agora experimentou também, por uma vez, ser o prefeito de São Luís, né? E agora a missão é ser o governador do estado do Maranhão, né? Você achou que fez mais por São Luís como deputado estadual, federal, ou como prefeito, ou você acha que pode fazer mais como governador? Sem sombra de dúvidas, cada um teve a sua importância na minha trajetória política. Então o fato de ser deputado estadual me fez conhecer grande parte do Maranhão, até porque ninguém se elege deputado estadual se não conhecer o estado. Então eu tive que rodar muito o estado do Maranhão, como deputado federal mais ainda. Só para você ter uma ideia, eu te passar um dado, eu em 2018, quando fui o segundo deputado federal mais votado da história do Maranhão, com 190 mil votos, dos 217 municípios do Maranhão eu tive votos em 207. E eu não tinha sido prefeito de São Luís. Então veja a amplitude que o nosso mandato de deputado federal teve em todo o Maranhão. E depois, como prefeito de São Luís, é claro, a gente tem a oportunidade de transformar rapidamente a vida das pessoas. E por que eu te digo isso? Porque quando eu assumi a prefeitura de São Luís, as crianças de São Luís, da região metropolitana do Maranhão, enfrentavam a dificuldade que enfrenta hoje os pacientes no hospital de Presidente Dutra, no socorrão de Presidente Dutra. Um hospital que já não tem mais o número de leitos adequado para o tamanho da população, falta de leitos de UTIs, médicos especialistas que deveriam ter de outras especialidades no hospital, e foi isso que a gente resolveu em São Luís. Então entregamos um novo Hospital da Criança com 3 andares, com 4 salas cirúrgicas, com tomografia, com tudo de que há de mais moderno, e que a gente atende crianças dos 217 municípios do Maranhão. Então foi esse trabalho, e por isso eu respondo com muita tranquilidade, que eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor forma de eu devolver toda essa gratidão que eu tenho do povo do Maranhão, que me elegeu deputado estadual, deputado federal e prefeito de São Luís, agora é trabalhando como governador. Que agora eu vou ter a oportunidade de trabalhar em todos os municípios do Maranhão. Aqui em Grajaú, por exemplo, hoje eu acabo de chegar da cidade de Itaipava do Grajaú. E quando estava ali, bem no trevo para dobrar para Itaipava do Grajaú, a gente vê um lixão. Então já percebe-se que aqui a região tem um problema em relação à coleta de resíduo sólido, do lixo. Então o que tem que ser feito? A construção de um aterro sanitário regional que possa atender a Grajaú, a Itaipava, a Sítio Novo, a Amarante, a todas essas regiões aqui. Porque senão o que vai acontecer? É o lixo que vai embora parar nos rios, na chuva, é a situação de saúde pública que fica complicada. Ao lado disso, dizer para vocês que cada município do Maranhão, cada região do estado do Maranhão tem o seu potencial. Aqui Grajaú, por exemplo, é conhecida por ser uma grande extensora de terras na produção da pecuária. Ontem eu participei e tive a oportunidade de acompanhar 2 leilões de gado daqui de Grajaú para o Brasil inteiro. Mas aqui também a gente já tem crescendo muito a produção de soja. Mas principalmente, e por conta da história, nós temos o polo gesseiro aqui, que tem mais de 100 empresas envolvidas na cadeia do gesso.
E por isso a primeira medida que nós vamos tomar como governador, eu e a Elaine, que está aqui, a nossa vice-governadora, será baixar o ICMS do Brasil. ICMS do Brasil é uma coisa que está... ICMS do Maranhão, que na verdade é o maior do Brasil. Então, E é o seu desejo para o Brasil. Exatamente. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que a gente fizer isso, as empresas de gesso venderão mais. Se elas venderem mais, elas vão conseguir, e óbvio que na hora que baixar o imposto vai poder baixar o preço e vai precisar contratar mais gente. Então é isso que a gente quer que aconteça em todo o Maranhão e sem sombra de dúvidas é o que vai acontecer aqui em Grajaú também. Pois é, o Jonathan Neiva, ele é advogado, né? E faz parte da rede da Rádio Cidade, né? Da rede social. Só um minutinho. Aí, ele vai fazer uma pergunta. E depois eu vou fazer outro questionamento. Já, mas deixa ele falar primeiro, depois não. É porque eu estou aproveitando a oportunidade. O Brad está falando de muita coisa que ele solucionou em São Luís. E para um prefeito que saiu com 70% de aprovação, significa que a população estava gostando do que estava vendo. Então a pergunta que eu faço é: o que é que você fez de tão certo em São Luís que daria para replicar no Maranhão? Que você vê que ainda tem o problema no Maranhão todo e que já com a sua experiência de solucionar lá em São Luís, você acredita que seria bom trazer para o Maranhão inteiro? Menos política e mais gestão. Então, se você perceber, o Maranhão é o terceiro estado mais antigo do Brasil. Por que vários dos outros estados que foram criados depois do Maranhão estão à frente do Maranhão? Porque fizeram gestão. E aqui o Maranhão, ao longo desse período, fez muita política, ao invés de fazer gestão. O que eu fiz como prefeito de São Luís foi gestão. Escolhi secretários técnicos, cada um especialista na sua área, para que cada um tivesse metas a cumprir, tivesse as ações a serem executadas, e por isso deu tão certo a nossa gestão lá. Para que você tenha uma ideia, no ano passado foi feita uma pesquisa nacional em todo o país, da Atlas Intel, basta qualquer um de vocês pesquisar na internet. E nessa pesquisa foi pesquisada a avaliação de todos os prefeitos de capitais do país. E nessa pesquisa foi apontado que eu era o prefeito mais bem avaliado das capitais brasileiras, com mais de 82% de aprovação da população. Quer dizer, isso não é sorte, isso é bênção de Deus, mas acima de tudo muito trabalho, muita gestão, muita eficiência. E por que eu digo que a política atrapalha a vida das pessoas muitas vezes? Hospital não é lugar de fazer política. E eu tenho acompanhado muitos hospitais do estado do Maranhão, onde a pessoa, para conseguir um leito, conseguir uma cirurgia, ela precisa falar com algum deputado, senão ela não consegue a internação. Isso está errado. Lá em São Luís, o paciente chega, ele é atendido por ordem de chegada, de acordo com a sua gravidade, e recebe uma senha de atendimento. E é atendida na ordem que recebeu a senha. Então, é esse modelo de gestão que nós vamos implantar na rede estadual de saúde do governo do estado. Então, eu não posso aceitar que qualquer hospital do Maranhão, independente do município que ele seja dominado, seja um político que esteja à frente dizendo quem tem que ser atendido ou deixar de ser atendido. Quem tem que fazer o critério de atendimento é o médico, é o profissional de saúde que sabe na triagem quem é que deve passar na frente dos outros porque está com um caso mais grave, que tem que ir para o centro cirúrgico, que precisa ser internado numa UTI. Esse é o critério que acontece em todo lugar. Então, é essa realidade que a gente vai começar a mudar como governador do estado. Fazer uma gestão técnica, uma gestão eficiente. E diga-se de passagem, assim como eu fiz em São Luís, que administrei 5 anos a capital, sem aumentar imposto e sem pedir nenhum empréstimo, é esse modelo que a gente vai trazer para o governo do estado. Em continuação, só um minutinho situação... aqui que a gente vai ver bem o que teve lá fora. Dá uma olhadinha pra mim. Deu problema aqui no áudio? Não, só tá chiando. Dá uma olhadinha lá, porque eu tô com retorno aqui. Pode perguntar. Continuando o assunto do que você fez em São Luís e o que poderia ser feito no Maranhão, a gente tem uma situação que é, na verdade, no Maranhão inteiro, que ela chega até a virar chacota, que as pessoas que moram em outros estados dizem que para saber que chegou no Maranhão, quando você atravessa a linha, você já percebe pela estrada, que é ruim. E no seu histórico em São Luís, você tem um histórico de muito asfalto em São Luís. O que você vê de urgência e o que teria que ser feito no Maranhão para que o Maranhão tenha estradas de qualidade? E a gente fala não só de rodovias estaduais, mas também as rodovias federais nos outros estados são boas e as do Maranhão não são.
Bom, primeiro você precisa se colocar no lugar da pessoa que está passando isso no dia a dia. E por isso eu não estou viajando de helicóptero, eu estou viajando de carro. Então eu saí de São Luís, passei por Presidente Dutra e digo a você, um dos piores trechos da BR-135 é de Peritoró a Presidente Dutra. De lá para cá, a mesma coisa. Se a gente for falar em MA, vamos falar da realidade aqui de Grajaú. Vamos lá. Se quiser ir para o município de Balsas ou Fortaleza dos Nogueiras para passar, você sai de Grajaú, chega em Formosa da Serra Negra, e de Formosa da Serra Negra até Fortaleza dos Nogueiras praticamente não tem mais estrada. É pior do que se fosse uma estrada de pissarra, porque praticamente você só tem o resto do asfalto ali. Se você for um paciente tiver que sair de Grajaú até Imperatriz para dar entrada no hospital macro-regional, quando passa de Sítio Novo, você praticamente já não tem mais estrada. De Sítio Novo, Montes Altos, toda aquela região. Então o que a gente precisa fazer? Aquilo que eu disse a você, colocar as pessoas certas no lugar certo. O meu secretário de obras, ele era um professor da Universidade Estadual, engenheiro, formado, inclusive teve a experiência de 10 anos em uma construtora nos Estados Unidos, e uma das especialidades dele era pavimentação. Então ele trouxe toda essa experiência e conhecimento técnico para a administração em São Luís. Então, para você ter uma ideia, lá em São Luís, tinham ruas que a gente asfaltava só colocando o asfalto novo. Tinham ruas ou avenidas ou estradas que a gente precisava arrancar o asfalto velho, trabalhar a base toda de novo, para só depois colocar o asfalto novo. E tinham estradas ou ruas ou avenidas que você precisava fazer um solo estabilizado com cimento, para só depois que você fizesse esse solo estabilizado com cimento é que você colocava o asfalto novo. Geralmente aquelas avenidas que tinham cargas mais pesadas, como é o caso daqui. A gente sabe que boa parte da soja dessa região escoa pelas BR, pelas MAs, e é preciso que seja feito um serviço de qualidade. Por isso eu assumi um compromisso com toda a região, quando tive em Formosa da Serra Negra, de arrancar todo esse trecho da MA 006, que vai de Formosa da Serra Negra até Fortaleza dos Nogueiras, e refazê-lo com qualidade, com a técnica que precisa ser feita, e é isso que a gente vai fazer. Mas ao lado disso, também tem uma outra coisa, e eu fiz muito isso como prefeito. Eu interliguei muitas regiões de São Luís com pontes e com novas avenidas que não existiam. Eu estou chegando agora do município de Itaipava do Grajaú. E se você sair de Itaipava do Grajaú até Lagoa Grande e chegando em Bacabal, você roda só 200 quilômetros. Ao passo que se você for por fora, você roda aproximadamente 340. Então nós estamos falando aí de uma economia de quem vai daqui de Grajaú para São Luís de mais de 140 quilômetros ao ser feita essa estrada de Itaipava do Grajaú até Lagoa Grande. Da mesma forma, tem uma estrada que liga Itaipava do Grajaú com Arame, mas existe a ponte sobre o rio Grajaú que precisa ser feita. Então eu assumi esse compromisso com a população e toda a região, porque é algo que não vai beneficiar só a cidade de Itaipava do Grajaú, em construir essas duas estradas, assim como a ponte também. E por fim, vamos falar um pouco aqui da realidade local de Grajaú. A gente tem um polo gesseiro aqui. Aqui eu quero cumprimentar o Dr. Eric, ex-prefeito de Balsas, pré-candidato a deputado federal, cumprimentar a nossa deputada estadual Viviane, também candidata à reeleição, e em homenagem a Balsas vou dar esse exemplo aqui. Aqui a gente tem o gesso agrícola, que é muito levado para o sul do Maranhão. Mas eu já ouvi depoimentos de caminhoneiros na estrada que têm dificuldade em passar nesse trecho de Formosa da Serra Negra até chegar em Fortaleza dos Nogueiras, por dois problemas. Primeiro, pelas condições da estrada. Segundo, pela questão de umas ladeiras que tem lá, são muito íngremes. Então, assim, você tem que governar ouvindo o povo e ouvindo a realidade. Mas quem anda de helicóptero não consegue ter esse sentimento. E é por isso que a gente está rodando o Maranhão inteiro de carro. Vou voltar aqui para a gente continuar com a entrevista, né? Você já visitou Grajaú em algum setor ou já está chegando? Na verdade, eu já tive a oportunidade de estar em Grajaú alguns anos atrás, e é uma cidade que eu tenho muito carinho, porque eu tenho vários amigos que são daqui. Quero inclusive mandar um abraço para um deles, Dr. Ireno Guará, que é um médico ortopedista, que estudou comigo no colégio. A doutora Karine Guará, que hoje também é promotora de justiça, estudou comigo também. Então eu tenho muitos amigos que são
filhos de Grajaú e que sempre me falam muito bem da cidade de Grajaú. Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui nessa terra que eu costumo dizer que é abençoada por Deus, porque tem o rio Grajaú passando aqui, tem a questão da fertilidade das terras, tem terra boa para plantar soja, para criar o gado, para fazer a produção de alimentos. O que precisa, na verdade, é uma ajuda, é um empurrão, na verdade, do governo do estado para que isso aqui possa virar uma nova Balsas. Pra gente não vai ficar com ciúme, Eri. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Você está pegando lá, Viviane? É por aqui? Aqui, Viviane? Você é candidata à reeleição, né? Sim. Dá o microfone para ela bem. Mas antes de eu conversar, só queria lhe ver, eu vou passar para o Braille falar com você. Braille, me diga uma coisa. Você já afirmou para mim que já é o pré-candidato realmente de oposição ao governo Brandão, e quem está na frente nas pesquisas é você, hora está lá, hora está cá. Essas pesquisas estão um pouco meio laicá, né? Mas é o seguinte, polarizou ou não polarizou? Eu te pergunto, você buscou sua vice lá em Imperatriz, né? Fale um pouquinho dessa polarização e também por motivo de você buscar a vice Imperatriz. Primeiro dizer que eu sou candidato a favor do povo do Maranhão. Muito bem. Esse é o meu compromisso. Foi por isso que eu deixei a Prefeitura de São Luís, porque eu entendi que o Maranhão precisa de um governador que una o Estado. E una através do trabalho, através do bom exemplo, através da responsabilidade com os recursos públicos, que foi o que a gente fez como prefeito de São Luís. Então eu não tenho dúvidas nenhuma que o Maranhão é um dos estados mais ricos do Brasil e cabe a um governador técnico que já tenha tido a oportunidade de ser gestor, fazer com que essa riqueza do Maranhão chegue nas mãos dos maranhenses. Então, eu, quando decidi ser pré-candidato a governador, eu disse que a minha vice seria uma mulher, assim como a minha vice lá em São Luís foi uma mulher, e por isso é a atual prefeita de São Luís, e que seria aqui da região sul, da região Tocantina. E aí eu tive a felicidade de ter a Elane aceitando o convite que fiz a ela. A Elane não tinha nenhuma obrigação de aceitar esse convite, a Elane não é política, mas eu fiz questão de convidá-la para essa chapa exatamente pelo perfil que ela tem, pelo perfil de mulher, pelo perfil de líder que ela tem na atividade que ela exerce, que é à frente da empresa Pneus Brasil, mas acima de tudo, pelo compromisso que eu tenho com a região aqui também. Para que você tenha uma ideia, há 2 semanas atrás eu anunciei oficialmente que não é a Elane que vai para São Luís depois da eleição, é a vice-governadoria do Maranhão que vai ser instalada oficialmente em Imperatriz, para que a Elane esteja sempre olhando a região, para que eu sempre esteja aqui na reunião, despachando com os secretários, acompanhando a execução de obras, vendo de perto as ações do governo do estado, e por isso eu fico muito feliz. Por outro lado, em relação a essa questão das pesquisas, foi uma coisa que eu vivi e aprendi isso como prefeito. Eu lembro que quando eu fui candidato a primeira vez, todo mundo dizia que eu não ia nem para o segundo turno. E aí fui para o segundo turno e ganhei a eleição no segundo turno. Quando eu fui candidato à reeleição, todo mundo dizia que eu não me reelegia. Se você entrar na internet e fizer a pesquisa, todos os adversários diziam que eu não ia me eleger porque eu não tinha o apoio dos vereadores. Porque dos 31 vereadores de São Luís, eu só tinha 4. Então eu não tinha apoio da classe política de São Luís, eu não poderia me reeleger. Que eu não ia me reeleger porque eu não era o candidato do Palácio dos Leões, porque eu não era o candidato do governo do estado, que eu não ia me reeleger porque eles tinham muito dinheiro para poder gastar na campanha, e que por isso na hora que eles começassem a gastar o dinheiro eu não ia me reeleger. Eles só esqueceram de uma coisa, a força do povo, e foi a força do povo de São Luís que me fez ser o prefeito mais votado da história, com mais de 70% no primeiro turno, e é essa força que eu estou vendo acontecer em todo o Maranhão. Eu tenho pesquisas internas que a gente manda fazer para poder monitorar, e o que eu posso afirmar a vocês, porque tem pesquisa já registrada e divulgada, é que o povo do Maranhão já me colocou bem à frente do segundo colocado até hoje. Bem à frente tem uma pontuação que você poderia adiantar? Eu posso dizer a pesquisa que foi divulgada da última vez, inclusive 2 pesquisas, uma nacional, que já me colocou com mais de 20 pontos, mais de 25 pontos à frente do segundo colocado. Então, assim, o que eu quero dizer? É a confiança do povo do Maranhão, a confiança em nosso trabalho, e acho que quanto mais a gente rodar o Maranhão, mais a gente conversar com as pessoas, a tendência é que a gente cresça ainda mais. Até porque, se a gente parar para pensar, de um lado, a gente tem um candidato do governador que era secretário e que gosta de dizer que rodou o Maranhão inteiro.
E aí começa a nossa diferença. Ele roda de helicóptero, eu rodo de carro. E eu conheço mais as estradas, talvez ele não conheça tantas. Mas assim, e por outro lado, ele está praticamente 2 anos em pré-campanha. Eu deixei a Prefeitura de São Luís no dia 31 de março. Então, o que a gente está fazendo agora, que é esse trabalho de rodar o Maranhão, mostrar para as cidades, para as regiões, aquilo que a gente tem de proposta para cada região, eu não tenho dúvida nenhuma que a tendência é que a gente cresça ainda mais, no sentido que o povo do Maranhão vai ter a certeza que nós vamos transformar esse estado com muito trabalho. Já a gente vai terminar a entrevista, que eu sei dos seus compromissos, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Estou tranquilo, fique tranquilo. A gente está vendo aí os pacotes de bondade aí do governo do estado do Maranhão, né? E mesmo com essa quantidade de pacotes de bondade, que não são poucos, são muitos, né? Oferecendo muita coisa, e as pesquisas lhe manteve, né? Ali, pelo menos algumas das que eu vi, lhe manteve algumas à frente e outras no empate técnico ali, né? Você é conhecedor dessas questões de política, né? Na sua avaliação, a questão política desse momento que eu falei em polarização, a tendência sua é aumentar a pontuação à frente do seu adversário? Olha, primeiro é importante dizer quem está pagando esses pacotes de bondade. Quem está pagando é o maranhense, porque o Maranhão cobra o maior imposto do Brasil, 23%, aumentou, e nenhum estado do Brasil tem um imposto tão alto quanto o Maranhão. Segundo, é o maranhense pela segunda vez, pelos empréstimos que o governador está pedindo. Então, o governador, nos primeiros anos de gestão, ele pediu 3 bilhões de reais em empréstimo. Empréstimo que será pago por mim, por você. E agora ele deu entrada num novo pedido de empréstimo de 2,4 bilhões. Só para você ter uma ideia, eu vou separar um desses empréstimos. 1,3 bilhões, que é do Banco do Brasil. O governo do estado pega 1 bilhão e 300 milhões e paga em juros, só em juros, 1 bilhão de reais. Então ele pega 1,3 e paga 2,3. Mas não é ele que está pagando, porque ele está deixando o governo agora. Quem vai pagar essa conta são os maranhenses. E por isso eu quero parabenizar aqui ao deputado Rodrigo Lago, que ingressou com uma ação na Justiça e impediu com que esse empréstimo fosse contratado pelo governo do estado, causando... Que seria o segundo, né? Seria, acho que já o 5º ou 6º. O 5º, então, assim, essa é a nossa diferença. Quando não se faz gestão e se faz política, o resultado é esse. Você penaliza a população. Penaliza aumentando imposto, penaliza aumentando empréstimo. Porque pense comigo, o governador pede 2,4 bilhões de empréstimo. Na hora que você for pagar esse empréstimo, é uma escola que você está deixando de construir, é o asfalto da estrada aqui da região que você está deixando de fazer, é um hospital que você está deixando de reformar. Então essa é a nossa diferença. Enquanto eu administrei os recursos da prefeitura para o povo, o governo do estado está administrando os recursos do governo do estado para fazer política. Essa é a nossa grande diferença. Eu acompanhei a resposta do governador Brandão a respeito dessa ação que contrariou ele, não foi feito, o empréstimo foi barrado pela justiça, né? E se ele conseguisse esses empréstimos, esses valores de caso de bi, né? Não daria para ele comprar, ou então pelo menos maquiar uma obra trocando em voto, colocando um prefeito naquela frente ali dizendo, olha, eu vou te dar aqui, desse dinheiro aqui eu vou te dar tanto, mas eu quero você do meu lado. Não seria uma dobradinha aí não, amigo? Na verdade, eu acho que todo mundo que está no Maranhão está acompanhando o que está acontecendo, né? Inclusive, outro dia, um prefeito da grande ilha de São Luís, isso não sou eu que estou dizendo, ele que disse que esteve no Palácio e que para ter as obras do seu município liberadas, ele teria que obrigatoriamente votar no sobrinho do governador. Ele falou isso numa entrevista de televisão. Ao vivo? Eu posso dizer para você, o prefeito de São José de Ribamar, está gravado, basta você procurar na internet que você vai ver. Ele dizendo que foi uma audiência com o governador e que lá o governador fez a proposta de que se ele votasse no sobrinho dele, ele liberaria 20 quilômetros de asfalto, não sei quantos quilômetros de bloquete e algumas ações do governo do estado no município. Então vê a que ponto chegou a nossa política. E onde que entra a gravidade de tudo isso? Além disso ser um tapa na cara de qualquer maranhense, são as obras que são feitas sem qualidade. Porque são obras realizadas somente na véspera da eleição. A pergunta que se faz é, o governador está faltando poucos meses para deixar o cargo. Só agora ele lembrou que precisa asfaltar as ruas de São José de Ribamar e de outros municípios? O governador está a poucos meses de deixar o cargo. Só agora que ele entendeu que o hospital de Amarante aqui do lado está há 3 anos sendo construído e não é entregue.
Então eu acho que é esse tipo de situação que o povo do Maranhão já percebeu e por isso acredita que é importante uma mudança para que a gente possa realmente dar um choque de administração nesse estado. Marinaldo, dá uma palavrinha aí que já me deram aqui o sinal que já está quase chegando. O Marinaldo conseguiu trazer o homem aqui, eu fico feliz de saber que você trouxe aqui. Eu estava com vontade de me entrevistar, sinceramente, vontade de conversar com você, bater esse papo aqui, um papo excelente. Né? Você disse que já, Marinaldo, você falou que sua vice vai ter a vice-governadoria é Imperatriz. Imperatriz, né? Isso é bom, né, para Imperatriz? Para toda a região, para o Maranhão, porque a gente vai ter a capacidade de descentralizar administrativamente as ações do governo do estado. Fala com o homem, Marinaldo. Olá, Val. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade, né? Agradecer aqui o Jonda, que foi o primeiro que se prontificou, saber se tinha a possibilidade de trazer o nosso próximo governador aqui na rádio. E eu falei que o político que vem numa cidade e não vai numa rádio dar entrevista, então ele não está querendo ser ouvido, né? Tem medo de ser entrevistado. Eu acredito dos 4 candidatos, nosso grupo escolheu o mais preparado, não dizer que os outros não têm a capacidade, são pais de famílias, têm uma religião, mas nós não estamos aqui procurando esse perfil, nós estamos procurando aqui um perfil técnico. E o Braide mostrou isso lá em São Luís, eu vou em São Luís todo mês, tem um negócio lá. E São Luís, eu falei uma vez, esses dias, pouco dia eu falei, uma vez eu cheguei em São Luís 7 horas da noite, há 15 anos atrás, ali no aeroporto. E Matuto, quando vai na praia, vai para São Luís, ele quer se hospedar na praia, né? Eu e o Ego Bernardo, nós passamos de 7 da noite, chegamos lá na Litorânea 10h30. Hoje pode chegar em qualquer horário em São Luís que não tem horário de pico. Você chega lá com 15 minutos, você está na praia. Então mostra, Brad, por que a gente escolheu. Não foi por cargo, não foi por nada, porque muitas coisas foram oferecidas para nosso grupo, para mim, para nosso grupo. Mas eu lhe escolhi, você e a Elaine, declarei muito tempo antes, porque eu acredito no Maranhão. Eu vim para o Maranhão muito novo, de carona no AD20, e eu não vejo o Maranhão estado pobre. De não ser tão pobre que nem diz que é, que nós pagamos o maior imposto do Brasil. Então, quem é pobre paga menos, né? Quem é rico paga mais. Então, o Maranhão é rico e você vai provar, e o povo está lhe dando essa oportunidade, quero lhe agradecer em ter largado São Luís para aceitar esse desafio de que você vai transformar o Maranhão juntamente com a Elaine, e nós vamos estar aqui para lhe dar apoio. Está aqui o doutor Eric, está aqui a deputada Viviane. Falei para eles que gosto muito deles, são meus amigos, mas eu sou um homem de palavra. Eu dei a palavra para você que não lhe largaria de jeito nenhum, também eu não posso largar 2 companheiros que eu tenho aí, né? Então, que logo está aqui na rádio. Então, a eleição do deputado é uma coisa, a eleição do governador é outra. Deputado é o político e o governador é o gestor, o prefeito é o gestor. E se for pelo currículo de gestor, você já está eleito no primeiro turno. Muito obrigado. Passa bem para a Viviane, né, doutor? Então, bem ligeirinho para a gente terminar aqui, que me deram um horário aqui para terminar a entrevista. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigada por ter a oportunidade aqui de falar para a cidade de Grajaú, cidade que eu tive a oportunidade também na eleição passada de estar junto aí, de ter dado algumas palavras, né? Gostaria muito que o Marinaldo estivesse à frente da gestão dessa cidade, porque acredito em gestores, como a gente está falando aqui, e acredito que um dia também você vai ter a oportunidade de mostrar a gestão na cidade de Grajaú, Marinaldo. Muito obrigado. Elaine, né? Bom, seja bem-vinda também. Eu estava doido para ver vocês aqui, meu Deus do céu. Hoje eu tive a chance. Muito obrigado por ter vindo. Fique à vontade. Obrigada. Você já conhecia Grajaú? Já. Seu Marinaldo é meu cliente, olha que privilégio. Marinaldo aí, Há viu? 27 anos. Há 27 anos. Fique à vontade. Recebeu o convite esse convite. A vice, não foi? Sim. Aí, dos pneus. A minha empresa é a Pneus Brasil. Pneus Brasil. Eu trabalhei no Correio uma época e eu ia entregar malote lá no Pneu Brasil. Que não bom. sei se é da sua Psiu, bom mesmo é Pneus Brasil, não é? Mas aí o Brad falou que você não é política, né? Não tem carreira política, não. Né? Mas como é que você abraçou esse convite? Eu abracei pelo resultado do trabalho dele, da equipe dele, e por eu querer muito um Maranhão diferente, transformado. E eu sempre acreditei na gestão, porque o governo é uma empresa. Então, ele tem essa visão de gestão. E me senti muito honrada por estar participando nesse momento
de servir o Maranhão. Uhum. Pois é. E aí a missão que ele lhe deu também é uma missão muito importante, de vice-governador atuante, hein? Atuando lá Sim. na Imperatriz. Sim, Pois muito é. feliz por isso. Vou torcer por você. Muito obrigada. Bride, vamos encerrar essa entrevista aqui. Eu queria que você ficasse à vontade, né, nas suas considerações finais. Te agradecer por ter vindo aqui na Rádio Cidade. Espero que você venha mais vezes também, né? E fique à vontade. Vamos lá. Primeiro, dizer que no início da nossa conversa aqui, eu falei que cada região do estado tem o seu potencial, tem a sua vocação. E aí eu queria dar 2 exemplos do que eu acho que pode acontecer em Grajaú, que vai ajudar a desenvolver a cidade e a gente vai gerar muitos empregos aqui. No começo da entrevista eu falei que um dos maiores rebanhos que a gente tem Sim. de gado no Maranhão fica aqui em Grajaú e em toda a região. Então, como governador do estado, eu acho que uma das primeiras missões que nós teremos é a oportunidade de atrair para cá um frigorífico, para poder atender a toda essa região. Frigorífico. Porque a partir do momento que você tiver um frigorífico aqui em Grajaú, você vai ter a oportunidade de fazer com que o boi que hoje é vendido vivo, você possa vender ele através da carne já para os açougues, para exportação, enfim, para toda essa região. E quantas pessoas não irão trabalhar nesse frigorífico? Então, a outra situação que eu acho que pode acontecer aqui também, que pode ser instalada na cidade de Grajaú, é uma fábrica de ração. Então, eu acho que uma fábrica de ração, a exemplo do que eu acho que já tem na cidade de Balsas, está aqui o Dr. Eric confirmando, pode ter também aqui na cidade de Grajaú. Então, para isso, primeira coisa, fazer uma nova intervenção no Distrito Industrial de Grajaú. Marinaldo me levou para conhecer hoje lá. O distrito foi entregue em 2013 e praticamente de 2013 para cá não teve mais quase nenhuma intervenção do governo do estado. Então, fazer algumas intervenções no sentido de modernizar o Distrito Industrial de Grajaú para atrair essas empresas também com a questão da redução do imposto. Porque hoje em dia é muito difícil uma empresa querer vir se instalar no Maranhão tendo o maior ICMS do Brasil. Mas a partir do momento que a gente baixar, eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. E um segundo ponto, que é a gente ver como se desenvolve essa região e com as estradas que nós vamos abrir, como essa, por exemplo, que liga Itaipava até Lagoa Grande, eu tenho certeza que o fluxo de pessoas passando por aqui vai aumentar em toda a região e com isso novas empresas vão chegando. Foi assim que aconteceu em Balsas. Então é fundamental que a gente tenha a nossa mão de obra daqui de Grajaú e região preparada. Por isso eu acho que o governador do estado, e nós vamos trabalhar nesse sentido, deve atrair uma unidade do Senai para cá, para Grajaú. Porque hoje, eu conversando com um dono de uma oficina, ele estava me dizendo a dificuldade que ele tem de encontrar um torneiro mecânico, alguém da área de metalurgia. Então, ele tem que buscar pessoas de Imperatriz, de outros locais, porque aqui ele não consegue encontrar aquela qualificação para a atividade que ele quer desenvolver. Então, a gente vai somar as duas coisas, a capacidade de atrair empresas para cá, para gerar emprego e desenvolvimento para a cidade e região, e também a oportunidade de qualificar a nossa mão de obra através de parcerias do governo do estado, e nesse caso com o Senai. A gente já tem o IFMA aqui, que a gente sabe que tem cursos superiores, cursos técnicos, mas o Senai ele é muito voltado para as atividades que são feitas no local. Então, você vê o que está precisando na cidade ou na região e, com base nisso, você faz o curso e oferece o curso para a oportunidade. E, por fim, para que Grajaú saiba também do nosso compromisso com a região, eu falei muito da estrada que liga Itaipava do Grajaú a Arame e a Lagoa Grande, mas aqui também tem uma estrada muito importante que foi o Marinaldo do Gesso que me fez esse pleito e me apresentou a importância, que é a estrada que liga Grajaú a Amarante, onde a gente vai cortar muita parte do caminho também daqui. Aquela que tu falou, né? Exatamente, e vai ter a oportunidade, porque a estrada é desenvolvimento. A partir do momento que você faz a estrada, você facilita a escoação, o escoamento da produção, você facilita um paciente que quer se deslocar de um local para outro, ou alguém que quer vir até Grajaú para tomar um banho no Rio Grajaú, por exemplo. Rapaz, eu estava olhando aqui, Marinaldo, e você fala tanto do Dr. Eric, né? É o Dr. Eric? Passa o microfone pro Dr. Eric aí. É o prefeito de Balsas, rapaz. E eu não queria, eu estava aqui numa lembrança, né? Aí ele falou aqui não é, Dr. Eric? É o prefeito de Balsas. Você está bem acompanhado mesmo, né? Graças a Deus. Muito bem acompanhado. Dr. Eric, tudo bem com você?
Seja bem-vindo à nossa... estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aqui à nossa Grajaú, viu? Obrigado. E aí você é bastante elogiado por uma gestão boa lá em Balsas, né? Como é que é? Balsas boa de administrar? Bom, a gente assumiu a Prefeitura de Balsas em 2017, ficamos 8 anos na Prefeitura, fui reeleito com 85% dos votos, como consequência de um belo trabalho que a gente fez transformando a cidade de Balsas. Os amigos de Grajaú tiveram a oportunidade de vivenciar Balsas antes de 2017 e depois de como eu saí da Prefeitura, viram a transformação. É muito parecido com o que Eduardo Braide fez em São Luís, uma transformação gigantesca. E é por isso que eu estou ao lado do Eduardo Braide, apoiando a candidatura dele, porque o Maranhão precisa de um governador competente que tenha capacidade de fazer a transformação que tanto esperamos pelo Maranhão. E hoje eu estou como pré-candidato a deputado federal para chegar lá e dar todo o apoio necessário para que o Eduardo Braide faça o melhor mandato da história do Maranhão e coloque nosso estado no lugar que ele merece. Muito obrigado pela palavra aí, viu? Obrigado. Foi um prazer lhe conhecer e seja bem-vindo aqui a Grajaú também, né? Espero que venha mais vezes, né? Venho sim. Pois é, eu tô vendo aí, Brad, a sua comitiva, né? A sua composição de chapa, qual é mesmo? Assim, ele também faz parte? Ele é pré-candidato a deputado federal, a deputada Viviane é candidata à reeleição e a Elaine é aqui a nossa companheira de chapa como pré-candidata a vice-governadora. Na verdade, Brad, a pergunta é a seguinte: você fez um suspense grande em relação, primeiro, ao lançamento da candidatura, né? E agora tem um suspense aí em quem serão os senadores. Como é que está essa análise aí? Tem quantas pessoas no páreo? E se puder adiantar alguma coisa, adianta com exclusividade aí para a Rádio Cidade. Bom, primeiro dizer que é óbvio e natural que eu estou tendo conversas com pré-candidatos ao Senado e existem conversas inclusive avançadas, mas que a gente só pode anunciar no momento que houver a definição inclusive de articulações nacionais em relação aos partidos. A gente sabe que uma candidatura majoritária no Estado, ela não depende só das forças do Estado, ela depende também do cenário nacional. E tenha certeza que assim que a gente tiver essas alianças definidas, a primeira pessoa que vai saber será o povo do Maranhão, que a gente fará questão de anunciar a todo o povo do Maranhão, aqueles que caminharão ao nosso lado, para que possam representar um bom mandato de senador do Estado. Então, eu sei da importância que um senador da República tem e começo dizendo dessa importância falando sobre as nossas BRs, que foi a primeira pergunta que você me fez, quando fala que a gente conhece o Maranhão quando chega nas estradas. Então, como você bem disse, você está coberto de razão. Se você for para o Tocantins, as BRs têm qualidade. Se você for para o Pará, as BRs são de boas qualidade. Se você for no Piauí, as BRs são melhores que o Maranhão. Se você for no Ceará, as BRs são melhores que o Maranhão. Então o problema não está nas BRs, está no Maranhão. Então, e é exatamente a falta de uma bancada federal mais atuante que faz com que as nossas BRs estejam nessa situação. Então eu tenho certeza que ao escolher os nossos companheiros para o Senado, esse vai ser um ponto fundamental que eu tratarei com eles. A importância de recuperar as nossas BRs. Eu cobrarei pessoalmente o futuro presidente ou presidenta da República, mas eu também cobrarei, antes dessa aliança, o compromisso daqueles que estarão ao nosso lado para o Senado, de que eu não abro mão de que a primeira missão deles é trabalhar para a recuperação das BRs no estado do Maranhão. Te agradeço pela oportunidade, pela presença.